Galerinha do YouTube e a paz do Senhor Jesus. Gente, vai lá na descrição. Você que respondeu nos comentários dos meus vídeos 5 perguntas e você quer saber se realmente respondeu corretamente, vai na descrição deste vídeo e lá vai estar tudo que você precisa para saber e testar o seu nível de conhecimento da palavra do Senhor, da lição de número 1. Estamos aqui na lição de número 2 com o tema para ouvir e anunciar a palavra de Deus. As 5 perguntas que irei fazer também no comentário deste vídeo, a resposta vai estar na lição de número 3, que será o próximo vídeo, tá bom? Então preste atenção nesse estudo, porque você vai aprender da palavra de Deus, das parábolas, e vai te ajudar muito, seja na igreja para você pregar, seja para responder as questões no estudo dominical de sua igreja, seja para você ter um conhecimento amplo da palavra de Deus para um curso de teologia e etc. Vai te ajudar bastante. Isso aqui é um ensino de escola dominical, como já falei, entendeu? Não é aquela teologia, aquele estudo bem aprofundado, mas é um estudo que um estudo amplo da palavra de Deus, né? Então vamos lá. O tema da lição número 2, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Vamos lá. Texto áureo se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, verso 23, que está escrito assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra de Deus. É quem ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Verdade prática. É preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. Então, para que as pessoas venham a se converter a Cristo Jesus, é preciso que eu fale de Jesus. Segundo, que eu ore ao Senhor. Vamos lá, leitura bíblica em classe. Esse ensinamento vai ser baseado no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 20. Preste atenção, assim está escrito: ouve. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como pois entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto
ao caminho são aqueles que quem a palavra é semeada, mas tem eles ao ouvido. Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, 30, outro a 60 e outra a 100 por um. Bom, aquele ouvir é diferente de escutar. Aquele que realmente ouve, ele passa a compreender, porque essa mensagem chama a atenção daquele que quer descobrir sobre o espiritual, sobre Deus, sobre os mistérios da palavra do Senhor. Então, escutar é diferente de ouvir, porque o ouvir traz mudança, traz libertação. Então, é bom que você ouça a palavra e preste atenção nesse estudo que vai edificar o seu conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá. Introdução. Para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábolas histórias sobre os acontecimentos do dia a dia. A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus 13, 1 ao 9, Marcos 4, 3 ao versículo 9 e Lucas capítulo 8, versículo 4 ao versículo 8, e relata de que forma a mensagem de salvação será recebida no mundo. Um dos seus propósitos é prevenir o discípulo com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100% em todos os ouvintes. Além disso, a parábola do semeador pode ser interpretada como a parábola do coração, pois mostra como é o interior de cada pessoa. É isso que mostra as parábolas, mostra o interior do coração de cada pessoa. Vamos lá. Tópico 1: interpretação da parábola do semeador. Vamos agora aprender a interpretar a parábola do semeador. Vamos lá, subtópico 1: a importância em compreender a parábola. Qual é a importância em compreender a parábola? Vamos saber agora. A parábola do semeador é uma das mais importantes, não apenas por constar nos 3 primeiros evangelhos, mas também por ser fundamental para o entendimento de outras. Por essa razão, é necessário comparar e contrastar as referências paralelas a cada narrativa. Desse modo, teremos um quadro completo do que o Senhor Jesus disse sobre o reino do céu.
já que a narrativa refere-se ao reino. Essa história fala de um agricultor que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo do solo. Marcos 4, 3 ao versículo 20. Para se entender essa parábola é preciso recorrer ao contexto de Mateus capítulo 3, versículo 18 ao versículo 23, quando o próprio Senhor Jesus a interpretou. Então, a interpretação da parábola do semeador é fundamental para entender outras parábolas. Então, é de muita importância. Vamos lá para o subtópico de número 2. Os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. Vamos lá. No mesmo capítulo da parábola do semeador, ao explicar a parábola do trigo e do joio, o mestre apresenta-se como o semeador. Daí, ainda que não especificamente mencionado, é possível inferir que o semeador é Jesus, pois se compararmos o texto desta parábola com o de Mateus 13:37, podemos concluir que há uma referência imediata com o Senhor. Contudo, por extensão, podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer pessoa que fielmente proclama a mensagem do Evangelho nos nossos dias. Quanto à semente, esta é a palavra de Deus ou a palavra do reino, Mateus 13:19, que, como sabemos, era o tema da pregação de Jesus, Mateus 4:23, e da pregação apostólica, Atos 8:12, 28 e versículo 30-31. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta. Por isso, os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo. Tempos difíceis virão, e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Então, gente, as parábolas de Jesus, elas nos traz força para que a gente venha suportar os tempos difíceis que ainda virão. Estamos vivendo situações difíceis, sim, correto, estamos vivendo, mas ainda virão tempos piores. Estamos vivendo o início, está chegando um novo dia, e você já está precisando da palavra de Deus, de discernir os mistérios que existem nas parábolas do Senhor, nas mensagens bíblicas, para que você venha suportar esse dia que está chegando. Fica atento, preste atenção nessa mensagem que vai te ajudar tremendamente. Preste atenção neste ensino que não vai só te ajudar na teologia, não vai te ajudar somente nos trabalhos da escolinha dominical, não vai só te ajudar a pregar a palavra do Senhor com uma base bíblica, não, mas vai te dar força para suportar o dia mau. Vamos lá, subtópico de número 3. Os diferentes tipos de solos infrutíferos. Vamos lá. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas com vários tipos de solo. O solo duro e compactado da estrada impediu que a semente penetrassem, permitindo que ficassem na superfície expostas às aves que vieram e as comeram. Então, o solo duro está falando daquelas pessoas de coração duro,
que a gente prega a palavra, a gente fala, mas ela não quer ouvir, não quer compreender, não dá ouvido à mensagem de Deus. São essas pessoas que estão com seus corações cheios de mágoa e não conseguem estudar a palavra de Deus, não conseguem ouvir e etc. São essas pessoas de coração duro, que não querem saber do Senhor Jesus, querem saber de receber, mas não querem saber de viver o Evangelho de Cristo. Essas são as pessoas de coração duro. O solo representa aqueles que ouvem e não entendem. Mateus 13:19. Por isso endurecem o coração para não receberem a palavra. Mateus 13:15. As árvores representam Satanás. Marcos 4:15, que arrebata a palavra dessas pessoas, cujos corações estão endurecidos, as sementes que caíram sobre pedregais. Vê o versículo 16 e 17, onde não havia muita terra e como consequência cresceram rapidamente, acabaram secas no instante. Este solo raso representa as pessoas que ouvem a palavra e a recebem com grande alegria. Porém, quando surgem as dificuldades, as tribulações ou as perseguições por causa do Evangelho, elas não resistem e imediatamente tropeçam. Mateus 13:20 ao versículo 21. Essas pessoas, o solo raso representa aquelas pessoas que se alegram e se convertem com a palavra do Senhor, mas se tornam crentes, se tornam pessoas abençoadas na presença de Deus. Mas só que quando vem os problemas, as dificuldades, as perseguições, essas pessoas automaticamente se desviam, se entristecem, se enfraquecem e se afastam da presença do Senhor e procuram viver a vida pior do que vivia antes. Então, não seja solo raso, mas seja, como é que eu posso, um solo frutífero. Seja aquela pessoa que se alegra em ouvir a palavra do Senhor e guarda no coração. Vamos lá. Daí a necessidade de um maior embasamento na palavra de Deus, recebido através de um bom discipulado e frequência na escola dominical. Daí a necessidade de um maior embasamento na palavra de Deus, recebido através de um bom discipulado e frequência na escola dominical. Vamos lá. Já as sementes que caíam entre espinhos são sufocadas quando estes crescem e roubam o alimento, a água, a luz e o espaço dos brotos. Infelizmente, existem forças capazes de sufocar a mensagem, de forma a torná-la infrutífera. Então, existem forças malignas que é capaz de sufocar a palavra do Senhor e essa pessoa, o ouvinte, não receber. Então, precisamos fazer o quê? Orar para que essas forças não venham sufocar o nosso aprendizado da palavra do Senhor. Veja o versículo 18 do livro de Mateus, capítulo 13, verso 18. Vamos lá. Este solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade para gerar fruto é sufocada. Jesus descreveu os espinhos como os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza e os prazeres da vida. As distrações e os conflitos impedem os novos crentes de refletir e aprender a palavra de Deus, a fim de crescerem. Essas coisas produzidas pela ambição das coisas materiais atormentam os discípulos do primeiro século,
da mesma forma como acontece nos dias atuais, distraindo os crentes de maneira que permaneçam infrutíferos, não produzindo nenhuma colheita. Então, gente, não se distraiam com as coisas deste mundo, não se distraia, não foque sua atenção em nada que te afaste das coisas de Deus. Esteja sempre focado na palavra de Deus, sempre andando na vontade do Senhor, e seja coberto com a luz protetora, a luz divina, a luz do Senhor Jesus Cristo. Ele está contigo, Ele está sempre te vendo. Então preste muito atenção para não perder as bênçãos, as maravilhas do céu, e não perder a sua salvação. Não se afaste do caminho do Senhor, porque só este caminho é que te conduz à vida eterna. Preste atenção. Tópico de número 2: a importância de ouvir o Evangelho. O tipo ideal de solo. Vamos lá. A parábola do semeador é uma descrição das várias respostas ao ouvir a palavra de Deus, e seguramente retrata as reações que Jesus encontrou no seu próprio ministério. A parábola adverte contra o ouvir superficial, mas também alimenta a expectativa do ouvir real e produtivo, que leva à obediência. E não devemos esquecer que o verbo grego correspondente ao ouvir é frequentemente traduzido como obedecer. Por isso, o mestre falou que algumas sementes caíram em boas terras. Vê o versículo número 20 do livro de Mateus. Ou seja, vamos lá, do livro de Mateus, capítulo 31. Aí você vê o versículo 20. Tal terra tinha profundidade, espaço e umidade para crescer, multiplicar e produzir uma boa colheita. Este solo representa as pessoas que ouvem a palavra e a entendem, frutificando abundantemente. Elas são como os bereanos que foram recomendados, porque de bom grado receberam palavra, examinando cada dia nas Escrituras. E se estas coisas realmente eram assim. Veja o livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. São, na verdade, os verdadeiros discípulos, aqueles que aceitaram Jesus, creram em sua palavra e permitiram que ele fizesse a diferença em suas vidas. Leia o livro de Atos 17, versículo 12. Vamos lá, subtópico de número 2, o tipo ideal de ouvinte. Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Se produzirmos frutos, isso provará que ouvimos. Se aqueles a quem pregamos o Evangelho produzirem frutos, isso mostrará que a semente que plantamos ficou raízes em seus corações. Então, Jesus mostrou, vamos lá, como no início aqui, né? Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Então, aqui, para a gente ser fertilizados, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, para que assim a gente venha produzir frutos. E a gente produz frutos fazendo o quê? Pregando o Evangelho. E para pregar o Evangelho precisamos primeiro ouvir. E se a gente não pregar o Evangelho, outras almas não serão convertidas, assim como nós um dia levantamos a mão para Cristo e assim o nosso nome foi escrito no livro da vida. Então essas pessoas também precisam que os nomes delas sejam escritas no livro da vida. Vamos lá, continuando. Jesus inicia a parábola do semeador com a palavra ouvir.
E termina com a seguinte advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Analisando o aspecto material, o solo não é culpado se estiver duro, cheio de pedras ou de espinhos. E quanto que no aspecto espiritual somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido, ou seja, se não estiver aberto para a palavra de Deus, arraigar-se profundamente, ou deixarmos as coisas deste mundo sufocarem a palavra de Deus. Então, não é culpa da terra que ela está dura, a culpa é sua mesmo. Não deixe que as emoções venham endurecer o seu coração, mas sempre busque orar, sempre busque, como é que eu posso dizer, lançar do nosso coração as coisas que nos faz mal, né? As coisas que nos afastam da palavra do Senhor, que nos afaste do caminho de Deus. Subtópico 3: a importância de ouvir. Ao descrever o tipo ideal de solo, Jesus destaca o melhor perfil de ouvinte, mas também a importância de ouvir a palavra e a conservar num coração honesto e bom, a fim de dar fruto com perseverança. Lucas 8,15. Aqui há uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. É importante ler, estudar e meditar sobre as Escrituras. A palavra tem que vir habitar em nós. Colossenses 3,16. Para ser implantada em nosso coração. Tiago 1:21. Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, a sua vida vai ser moldada. Para você ser abençoado, você precisa viver a palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus e viva, e você vai receber poder, você vai receber dons. Fica atento, preste atenção à palavra de Deus, a pratique, viva a palavra. Não apenas pregue, mas viva. A maior pregação é a sua própria vida, é você praticar, é você viver. As pessoas vão ver e vão se converter para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tópico de número 3: o chamado para anunciar o Evangelho. A obra da maior importância. Esse é o subtópico 1 do tópico 3. Vamos lá. Uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, pois Satanás encobre os seus corações para não ouvir o Evangelho. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 4. O maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Isso não apenas com os seus lábios, mas também através do testemunho pessoal e da literatura. Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Agora, todo aquele que nele crê e for batizado não mais será condenado, mas antes receberá a vida eterna. Livro de Marcos, capítulo 16 ao versículo 16. Efésios 1, versículo 13 ao 14. Aqui percebemos que as pessoas sem Deus, ela tem ignorância espiritual, porque Satanás, ele
faz de tudo para bloquear o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus na sua vida, para que você viva esse estado de ignorância, porque ele sabe que se você conhecer a palavra de Deus, ele não vai conseguir mais te enganar. Então, portanto, busque conhecer a palavra de Deus e pare de sofrer, porque se você é um ignorante espiritual, certamente a tendência é você sofrer grandiosamente. Vamos lá, subtópico de número 2. Jesus e a ordem para pregar. Recordando que evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E que tal boa notícia nada mais é que a salvação em Jesus. Mateus 28, 18 ao versículo 20. E Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Todos precisam ouvir o Evangelho. Então, Evangelho significa boas novas, boas notícias. E quais são as notícias, as boas novas que a palavra de Deus quer trazer para nós? É a salvação de Jesus Cristo. É que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e que Ele subiu, mas que deixou também aqui o Espírito Santo. Ele subiu para preparar moradas para nós, para quando for naquele grande dia, Ele nos arrebatar para a honra e a glória do nome dEle, e ressuscitar aqueles que morreram nele para uma vida eterna, uma vida abundante, sem sofrimento, sem dor. Então é isso. Vamos lá. Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas à nossa volta, pois o Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós. Não guarda essa boa notícia só para você não, tá? Vamos anunciar as boas novas, vamos anunciar a palavra de Deus. Vamos lá, subtópico de número 3, a importância de pregar o Evangelho. É muito importante pregar o Evangelho para que mais pessoas ouçam, creiam e sejam salvas. Romanos capítulo 10, versículo 14 ao versículo 15. Aplicando-se espiritualmente, todos aqueles que seguem a Cristo devem estar sempre ensinando a palavra, pois quanto mais ela é plantada nos corações, maior a colheita. 1 Coríntios 3, versículo 6 ao versículo 7. É preciso, porém, saber que o que semeia a palavra o faz em todas as qualidades de solo. Isaías 32, 20 e o livro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Semeia a palavra sem observar o vento nem as nuvens. Eclesiastes 11, versículo 4 e ao versículo 6. Semeia a palavra sem gastar tempo com outra coisa. 2 Timóteo 2, versículo 4. Então, quando você vai semear a palavra de Deus, eu aprendi isso aqui no subtópico de número 3. Você não olha quem, nem olha o lado que vai jogar, nem de onde vem o vento. Você simplesmente semeia a palavra de Deus para todas as pessoas, seja prostituta, seja assassinos, seja estupradores, seja quem for. A palavra de Deus tem que ser pregada, porque o Senhor ele veio para salvar essas pessoas. Então não faça acepção, não tenha preconceito de nenhuma maneira, mas pregue simplesmente a palavra de Deus. Conclusão: como vimos, atualmente somos os semeadores, ou seja, a mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias. Todavia, como na parábola,
os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Lembremos que o nosso papel é pregar e o do Espírito convencer os pecadores. Livro de João 16, versículo 8 ao versículo 11. Então, sua missão é simplesmente pregar o Evangelho. Você não precisa obrigar a pessoa a entender, porque essa função, essa missão é do Espírito Santo. Vai ser o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que você, com que eu, com que as pessoas que nos ouvem compreendam a palavra do Senhor. Então fique em paz em nome de Jesus. Se você não entendeu algum quesito, volte o vídeo, veja novamente, você vai poder compreender. E no próximo, e eu vou fazer 5 perguntas relacionadas a esse estudo, e você vai responder no comentário deste vídeo. E quando for no próximo vídeo, eu estarei passando a resposta correta, e você vai conferir e testar se realmente você respondeu corretamente, tá bom? Vamos lá, o próximo vídeo será a lição de número 3, tá bom? Se você gostou, se te ajudou, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com mais pessoas e sejam abençoadas em nome de Jesus. Muito obrigado por assistir este vídeo, tá? Muito obrigado. Tudo que eu quero é ensinar a palavra de Deus, eu quero que você compreenda, tá bom? Eu vou buscar me preparar cada vez mais para que seja de fácil compreensão o ensino da palavra de Deus, tá bom? Tchau, e até o próximo vídeo, e muito obrigado por assistir este vídeo. Deus te abençoe tremendamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.